E atenção você que quer vender mais, já pesquisou sobre gatilhos mentais, armas de persuasão e não sei o que mais e não consegue desenvolver muitas vezes algo importantíssimo para entender como você ser mais persuasivo, ter um poder maior de convencimento para vender o seu produto ou o seu serviço ao seu cliente. Você pode ter isso numa empresa em que trabalha com inside sales, como se chama, né? É uma venda mais interna ou até mesmo uma venda diretamente online no e-commerce. Você não vai estar falando direto com a pessoa, ou dependendo se vai ter um chat, né? No seu e-commerce, mas você pode usar esses níveis neurológicos que eu vou estar falando aqui logo em seguida, para você entender. Isso é algo da programação neurolinguística, e já existe aí há 60, 70 anos, talvez. Só que se você fizer um treinamentozinho aí de vendas, provavelmente você não vai ficar sabendo disso aqui. Eu dou treinamento para empresários, já dou treinamento de vendas há muito tempo também. Hoje trabalhamos com marketing digital. Isso é um conteúdo que a gente passa para os nossos clientes, porque a gente também faz uma assessoria de marketing, não apenas a parte de entregar os leads, né, o contato, mas sim a gente treina os funcionários dos nossos clientes a serem mais persuasivos e a venderem mais, porque não adianta a gente só jogar o contato lá para a empresa e não haver venda, conversão, que é aí que é marketing. Marketing só é marketing quando há venda. Então a gente acaba fazendo esse serviço também. E o que eu vou estar mostrando aqui, eu particularmente já fiz vários treinamentos de venda, não vi em nenhum lugar, só que isso aqui eu aprendi justamente fazendo cursos de PNL. Eu sou Master em PNL, PNL tem 3 níveis, tem o Practitioner, o Master e o Trainer. O Trainer a gente faz aí quando a gente já está com o intuito de dar cursos de PNL, cursos de formação de programação neurolinguística, né? Para quem nunca ouviu falar o que é PNL, programação neurolinguística, é basicamente um Frankenstein que foi estudado e modelado vários profissionais que tinham grandes metodologias de persuasão, de desenvolvimento pessoal, e também a gente pode usar para a parte de crença, algo que pode ajudar você aí a ter essa parte da venda, a ter um pouquinho mais. Então, eu vou mostrar para vocês no detalhe níveis neurológicos. Isso aqui ninguém te mostra em treinamento de venda nenhum. Isso aqui são os níveis neurológicos. É uma pirâmide ou pirâmide dos níveis neurológicos, como você está vendo aqui, em que a gente tem vários fatores que tem principalmente de ordem de baixo para cima, de importância menor, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, de cima para baixo, uma importância maior dentro de um quadro de crença, no caso, de mudança de desenvolvimento pessoal, só que a gente pode usar isso aqui e muito importante para a venda. Não sei se você acompanha grandes exponentes aí de programação neurolinguística, por exemplo. A gente tem internacionalmente o Tony Robbins, que desde a década de 80 trabalha com livros, tem treinamentos também sobre vendas, mas principalmente para parte de desenvolvimento pessoal. E no Brasil a gente tem um grande cara que talvez seja, eu acho que é o maior vendedor de cursos online do Brasil, acho que da América Latina também, que é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal tem um grande domínio sobre programação linguística e ele usa isso aqui direto e reto. Por quê? Gatilhos mentais, persuasão, mudança de crença, tá tudo dentro disso aqui, né? Então, se você fica pesquisando sobre gatilhos mentais, hackzinhos para querer fazer, se você dominar isso aqui, você não vai precisar de gatilho, você não vai precisar de hack. Eu aconselho você a pesquisar isso aqui depois, né? Eu vou dar uma pincelada para você entender como é que é a estrutura disso aqui e como é que você pode aplicar aí para você acabar vendendo mais. Então, a gente tem espiritualidade, identidade, valores, crenças, capacidades, comportamento e ambiente. Por exemplo, se a gente vai trabalhar estritamente com desenvolvimento pessoal e a pessoa tem um problema de comportamento e hábitos ruins, a gente sabe, quem atende, que se eu começar a trabalhar com essas partes aqui de cima para fraquejar esse comportamento ruim, eu tenho uma probabilidade maior dessa pessoa acabar com esse comportamento ruim do que se eu começar simplesmente afetando o ambiente dela e eu começar a ir para cima, porque a parte de cima tem mais valor em relação a isso. Por exemplo, se eu tenho um comportamento ruim, vou dar um exemplo de comportamento, tá? E depois eu vou dar um exemplo de venda. Se tem um comportamento ruim que eu bebo, eu sou alcoólatra. Como é que eu posso chegar para uma pessoa e começar um poder de convencimento maior, de persuasão em cima dela, para que ela pare de beber?
Eu chego para ela do nível de espiritualidade, por exemplo, e chego assim para ela: você acredita em Deus? Se a pessoa diz assim, acredito, bom, já é um prato cheio para você começar um processo desse tipo. Porque a pessoa, aí você pode chegar para ela assim, fulaninho, tu acredita que Deus nos colocou no mundo para ficar caindo pelas tabelas, dormindo na valeta, no meio-fio, e a gente ficar incomodando os outros nesse sentido? Acho que a gente veio para cá para sofrer desse jeito, como tu tá querendo simplesmente apagar uma dor que tu tá sentindo com a bebida? Tu acha que foi por causa disso que Deus nos fez? Bati no nível espiritual mais acima para vir para o comportamento. Espiritualidade não quer dizer uma crença de religião ou crença em Deus. Pode ser algo que transcende ao nosso corpo, a nós, né? Então, a espiritualidade pode ser muito mais ampla. Por exemplo, um vegano tem uma questão de comportamento de não comer carne porque ele quer saúde ou simplesmente ele não quer maltratar os animais. Se ele não quer maltratar os animais, ele tem uma parte espiritual forte que acaba alterando um comportamento em que ele acaba também vivendo num ambiente propício para isso, que ele altera as capacidades dele, que ele tem uma crença sobre o veganismo, que entra em sobre valores e sobre a identidade dele, que ele diz assim, ó, eu sou vegano. Então cada uma vai baixando para ele, vai tendo mais importância em relação a isso. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Agora, por exemplo, você chega para fazer uma venda, algum produto, um serviço, em que essa pessoa ela tem dinheiro, né? Mas ela está com medo. Hoje, por exemplo, nós estamos num cenário não favorável da questão política e econômica, e a pessoa chega assim, eu gostaria de fazer esse investimento, mas não estamos num cenário muito positivo para isso. Ok, aqui está o pulo do gato para você entender os níveis neurológicos. A pessoa disse assim, o cenário político não é positivo. Onde é que está o cenário político dentro dos níveis neurológicos? Aqui dentro, ambiente, o mais baixo. Se eu tenho mais baixo, eu tenho que entender um pouquinho mais o que se tem. É só isso? Porque se eu começar a trabalhar qualquer um de cima, minha tendência é eu quebrar com essa crença da pessoa que o ambiente está ruim, que a parte política e econômica está ruim, e eu consigo ter uma persuasão maior para ela. Então, se ela me diz, por exemplo, como eu comentei, que o ambiente político não está bom para a economia, ela está com uma dificuldade também de capacidade. Porque ela está me dizendo que provavelmente ela não vai ter capacidade e os comportamentos vão atrapalhar essa parte do ambiente. Na verdade, ao contrário, né? Esse ambiente está fazendo um pouco mais de força. Só que, se eu chegar para ela e dizer, vamos dizer que seja uma franquia, tá? Você está vendendo para essa pessoa. A gente tem um cliente franquia, agora me veio na cabeça que foi justamente esse exemplo. A pessoa está com um problema da questão dizendo do político. Aí você pode assim, fulano, deixa eu te contar uma coisa. Pelo que eu vi aqui, você é um empresário de sucesso. Você já teve resultados, você já trabalhou não sendo como empresário, você já trabalhou como gerente em outros negócios, você conseguiu juntar dinheiro, mas só um pouquinho, isso foi independente do político, né? Você tem capacidade para isso. Você quer estar junto de outras pessoas que podem te ajudar também a chegar aonde você deseja? Isso aqui é o que você começa a trabalhar a parte de convencimento. Então, se eu falo em identidade, eu estou falando da pessoa, do grupo que ela está formada também e de pertencimento. Então, eu começo a trabalhar. Então, se você também tem capacidade, você acredita que consegue? Você acredita que Deus trouxe nós aqui para cá para ficar esperando um político resolver a nossa vida? Até quando você vai deixar o resultado da sua vida ser influenciado por outros? Concorda com isso que é muito, concorda comigo que isso é muito ruim, você muitas vezes não sabe o que fazer? Você vai ficar deixando a tua família, a comida que você vai botar na mesa amanhã na mão de um político? Isso vai resolver o quê? Então você começa a trabalhar todos os outros níveis neurológicos para trabalhar aqui no ambiente. Por exemplo, né? Claro que essa parte da política não envolve só o ambiente, está envolvendo também capacidade, porque a questão da pessoa pode estar achando que ela não vai ter capacidade de vender tanto assim
a ponto de fazer um investimento de franquia. Isso aqui eu dei só um exemplo que você pode aplicar para o seu negócio também. A gente tem um cliente que trabalha com máquinas agrícolas, valores de alto ticket, né? Então a pessoa chega lá também, tá com esse problema da questão do agro agora na parte de política, né? E aí a gente chega e fala a mesma coisa. Essa pessoa chega e diz: eu queria comprar essa bicicleta, mas eu acho que o R$ 300 por mês para mim vai ficar muito caro. Ela está dizendo que a capacidade dela não está compatível de comprar. Aí você começa a entender, mas o que te faz crer que você não vai ter capacidade de pagar 305, 250 por mês? O que está havendo aí essas R$ 50 de diferença no mês aí que tu não está conseguindo? Então você como vendedor tem que entender em que parte, conversar com o cliente, em que parte ele está dentro dos níveis neurológicos e você trabalhar nisso. Isso eu estou falando do inside sales, você pode estar trabalhando também no e-commerce, né? E aí você tem que entender na copy é o descritivo do anúncio, na copy da página, a estrutura da página, porque isso tudo na estrutura da página pode ser estruturado também para que você tenha um melhor retorno na parte de venda. Vai ser na primeira vez? Para a parte do digital, muitas vezes não, porque você não tem contato direto com o cliente faz a compra diretamente, ali o carrinho, tudo pela internet. Você não, muitas vezes não tem um contato com o cliente para conversar com ele, tem um poder maior de convencimento. Agora, se você tem um poder maior de convencimento e você está só esperando gatilhos mentais, hackzinho para fazer, esquece. Se você dominar níveis neurológicos, você não vai precisar ficar fazendo mais isso. Você vai entender no detalhe o que a pessoa quer e onde é que ela está travada. E você vai simplesmente fazer o seguinte: ela está travada aqui e ela quer ganhar mais. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que ela tem capacidade. Essa capacidade dela vem da crença que ela já foi capaz de fazer isso anteriormente. Está alinhado com os propósitos e valores dela. E eu digo que ela é um puta de um empresário, no caso. Que ela é possível, sim, ganhar dinheiro. E aí você começa a trabalhar de forma mais assertiva isso aqui, né? Então, espero poder contribuir um pouco. Se fez sentido para você, dê o like no vídeo, não pedi lá no início. Se não fez sentido, aperta no dislike também. De qualquer jeito, deixa um comentário se gostou ou não gostou. E se você acha que isso aqui vai compartilhar para você ou para outro empresário ou para quem trabalha com venda, compartilhe esse vídeo aí. Não sei se você está vendo no YouTube ou nas redes sociais. Fique à vontade para fazer isso. E eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais.